Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. E hoje foi dia de ficar de olho na Peppa e de olho no pacote anticrime do Moro. Bem, eu ia falar do pacote anticrime do Moro, mas como a equipe de jornalismo do Vista Pátria já está preparando uma matéria sobre esse assunto para mais tarde, vamos aqui falar do depoimento da Joyce Hasselmann lá na CPMI da Fake News, que realmente se desviou de vez, né, do seu propósito, se é que existia algum propósito que pudesse ser utilizado em prol da sociedade numa CPMI como essa. Mas vamos lá. Antes, só o recado que eu não posso deixar de dar para vocês: os cursos do Instituto Borborema, parceiro aqui do canal, fixado aqui embaixo no comentário e também na descrição desse vídeo. Meus amigos, hoje de manhã eu anunciei para vocês o evento do Rio Conservador, que ocorrerá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Felizmente, né, as vagas já estão esgotadas, o evento já é um sucesso, então quem não conseguiu garantir presença poderá assistir aí no canal do Crítica Nacional, no Terça Livre, que devem fazer transmissões ao vivo. E aqui no Vista Pátria também estaremos lá fazendo coberturas e trazendo entrevistas e informações para vocês do evento, tá bom? Vamos lá. A CPMI da Fake News nada mais é do que uma tentativa de criar uma narrativa para poder embasar algo que desqualifique o governo do presidente Jair Bolsonaro e criminalize o apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E criminalize mesmo. E hoje isso foi muito falado na CPMI das fake news, tá? Lá no depoimento da Joyce. Aquele assunto chega a ser ridículo, é um tal do gabinete do ódio, uma criação estapafúrdia de correntes dissidentes da internet, pessoas que não tiveram chance no governo Bolsonaro simplesmente por não serem confiáveis ou simplesmente por não agregarem nada ao Brasil. E essas pessoas, muito ressentidas, criam narrativas como o gabinete do ódio, criam organogramas, criam planilhas e seja lá mais o que for, assim como a própria Joyce Hasselmann começou o seu depoimento, né, de maneira ridícula, com um PowerPoint patético, né? Eu lembrei muito dos petistas que reclamaram do PowerPoint do Deltan Dallagnol na época do Lula, né, que tinha ali todo realmente um desenho de como funcionava a estrutura do crime ali na Lava Jato, né, e eles ficaram pé da vida, eles acharam aquilo, meu Deus, o Lula está sendo acusado por um PowerPoint, e a Joyce faz um PowerPoint, né, que nem de longe se assemelha ao PowerPoint do Deltan, um PowerPoint sem pé nem cabeça. Inclusive o LetDex, né, o LeftDex lá no Twitter chegou, ele que sempre faz muitos memes lá no Twitter, chegou a twittar: nossa, quem dera nós tivéssemos toda essa organização, né, algo nesse tipo que ele falou, e é verdade. Quem dera a estrutura de memes em prol do governo Bolsonaro tivesse toda essa coordenação, como eles acham que tem. Mas a caracterização de gabinete do ódio tem um objetivo muito prático ali, que é tentar correlacionar apoiadores do presidente, pessoas que trabalham em gabinete, né, e pessoas que são de militância política e por isso foram parar num gabinete, foram assessorar algum político que chegou até lá, foi eleito através da onda conservadora. E foi muito falado aqui do movimento conservador, né, inclusive foi muito atacado, e eu percebo que os ataques ao movimento conservador, presidido aí pelo Edson Salomão, só estão crescendo. Isso significa que eles estão realmente incomodando muito. Vejo com muita alegria o crescimento do movimento conservador aqui no Rio de Janeiro. Inclusive um abraço aí para o Valdinei, que é o coordenador estadual do movimento aqui no Rio de Janeiro, e eles colocaram vídeos, né? A Joyce colocou vídeos, enfim, horrorizada, querendo acusar o movimento de ser algo que fosse uma estrutura que usasse verba pública para poder atacar, né, adversários políticos. Isso não é uma narrativa nova, inclusive teve uma treta, né, há pouco tempo agora com o Mamãe Falei e o Edson Salomão, inclusive a Paula Marisa fez uma live lá, onde o Edson Salomão explicou detalhadamente aí, todas as falácias feitas pelo Arthur do Mamãe Falei, e isso comprova que eles estão incomodando, porque é um movimento que realmente está ali na defesa, né, do conservadorismo, na defesa do presidente Jair Bolsonaro.
E como tem o deputado Douglas Garcia, que foi muito citado como integrante desse gabinete do ódio, eles estão tentando desconstruir essa base de apoio, desconstruir essa ocupação de espaço que deve ser feita de fato, né? A direita não pode ficar brigando com um petista que tem 22 assessores, enquanto o outro tem 2 assessores, e isso na prática acaba acontecendo é o seguinte: numa comissão, que são várias comissões, tem comissão disso, comissão daquilo outro, e o deputado precisa saber o que está acontecendo ali justamente para brigar pau a pau com o esquerdista que está tentando boicotar o governo. A partir do momento que você não tem assessor o suficiente para ocupar esses espaços, você toma a bola e o que acontece muitas vezes são obstruções, são petistas, esquerdistas ganhando votações e depois a gente fica chorando na internet. Poxa, como isso aconteceu? Aconteceu simplesmente porque não houve estratégia, não houve articulação e não tinha poder de fogo para brigar. Então isso incomoda muito o pessoal que está virando a casaca aí. Outro ponto que eu anotei aqui foi um ponto que a relatora, né, aquela senhora meio esquisita, meio diretora de colégio dos anos 70, ela questiona o que é fake news para Joyce Hasselmann, né? E a Joyce Hasselmann aponta que fake news seria denegrir, deturpar de alguma forma. Mas o fato é que a Joyce Hasselmann, né, tudo que ela coloca ali no PowerPoint dela não se enquadra no que ela própria alega ser fake news. O que vemos ali é a Joyce Hasselmann sendo ridicularizada na internet, né, inclusive, muito bem lembrado pelo deputado Felipe Barros, Felipe Barros não, foi pelo Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, que quem criou o apelido Peppa Pig foi a página Jacaré de Tanga, que é ligado ao Alexandre Frota, né? Então, vê as incoerências do que ela acredita ser fake news. Então, o que vemos, na verdade, é memes. São pessoas ridicularizando a Joyce, questionando a sua fidelidade, e ela se incomoda com isso. Mas ninguém ali está deturpando, ninguém está atacando a reputação da Joyce Hasselmann. E se isso acontecer, já existem meios legais, o nosso Código Penal, ele já enquadra esse tipo de crime e você pode muito bem recorrer. Se alguém te xingar, se alguém te ofender na internet e você achar que está sendo que ultrapassou os limites, você pode recorrer judicialmente, não precisa de CPMI para isso. E a CPMI entra nesse sentido justamente porque eles querem caracterizar, e foi muito falado, inclusive pelo Rui Falcão, e teve uma outra deputada também, que tem uma carinha de rato, eu não lembro direito o nome dela, acho que é Natália. Eles tentando colocar na voz ali da Joyce Hasselmann que ela declarasse que esse gabinete, essa estrutura viria do Palácio do Planalto. E tem um objetivo muito concreto ali, essa intenção. Não é à toa que, inclusive com o Alan dos Santos, quando o Alan dos Santos foi lá também, o Santos Cruz, toda vez que alguém vai lá, eles tentam associar o Palácio do Planalto, meus amigos. Por quê? Aí é que está a chave do negócio. E a Joyce Hasselmann, na primeira vez, ela aponta que ela não tinha provas, né? Aqui, o Rui Falcão, ele pergunta se o Carlos Bolsonaro despachava do Palácio do Planalto, se tinha alguma coisa nesse sentido que viria do Palácio. A Joyce, ela negou na resposta para o Rui Falcão que isso viria do Palácio do Planalto. Mas quando a carinha de rato lá na frente pergunta novamente a Joyce, ela afirma que o gabinete está no Palácio. Ela falou isso com todas as letras. Infelizmente não deu tempo de eu fazer esse vídeo aqui, editar, colocar as falas para vocês verem, mas quem assistiu, quem acompanhou, ela afirma com todas as letras que esse gabinete do ódio, estaria dentro do Palácio do Planalto. Outro ponto, só para fechar aqui esse raciocínio, o suposto gabinete do ódio, que tem uma estrutura criminosa, e essa palavrinha criminosa não entra à toa também. A relatora, ela aponta organização criminosa. E a Joyce Hasselmann, ela responde, o Felipe G. Martins, o Eduardo e o Carlos são ligados a esses grupos. Que grupos, Joyce Hasselmann? A relatora pergunta, grupos criminosos, uma organização criminosa? Ela responde que Felipe, Eduardo e Carlos são ligados a esses grupos. Então, você subentende que Eduardo, Carlos e Felipe estão ligados a uma organização criminosa. E isso é muito grave.
E se eles estão ligados a uma organização criminosa que vem de dentro do Palácio do Planalto, o que isso poderia acarretar para a instituição Presidência da República? Muito simples, meus amigos. Foi criada uma estrutura, supostamente, essa é a narrativa que está tentando ser emplacada, uma estrutura que o presidente está usando uma organização criminosa para difamar pessoas. Calúnia e difamação é crime. Crime comum, logo o STF pode julgar o presidente Jair Bolsonaro. E nem precisa de processo de impeachment para isso. O próprio professor Evandro Pontes, pelo amor de Deus, trava-língua, ele já falou isso, que o Evandro Pontes e o Taiguara também, Taiguara lá do Instituto Borborema, não esqueçam de ver os cursos do Instituto Borborema, já afirmaram que isso aí poderia ser uma estratégia para a deposição do presidente da República. Porque se o presidente da República ele comete um crime comum para o fim político, para a estrutura do poder, para se manter no poder, esse crime ele tem que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então isso não é crime político, seria um crime comum, o que é muito mais grave essa situação. Então quando eles tentam emplacar esse gabinete do ódio, essa organização criminosa, vindo do Palácio do Planalto, inclusive eu acho que foi o Rui Falcão também, que acha que o presidente da República ele tem sim conhecimento disso, né, mas que poderíamos dar o benefício da dúvida e que o presidente seria comunicado. Isso tudo vem no sentido de criminalizar o presidente Jair Bolsonaro e, dessa forma, tirá-lo do poder. Um outro ponto aqui, muito importante, que a gente não pode deixar de passar, é o caso do Vem Pra Rua. Eu não sei se vocês perceberam, mas o deputado que, inclusive eu esqueci de anotar o nome dele, ele alega que ele joga a pergunta para a Joyce, dizendo o seguinte: Joyce, você é muito amigo do Vem Pra Rua, você já participou do Vem Pra Rua, e você tem conhecimento da notícia de que o Vem Pra Rua teria recebido 10 milhões de reais de organizações internacionais para poder promover, né, manifestações, movimentos políticos, e o que isso poderia ser caracterizado aí como um ato criminoso, já que seria organizações internacionais promovendo política aqui dentro do país. Qual foi a respostinha da Joyce? Qual foi? Ela simplesmente diz: olha, eu não sei, eu ouvi falar, eu não tenho como afirmar. A Joyce ela fez isso do início ao fim. Ilações, ilações, ilações. Bem, ouviu falar? Bem, ouviu falar e daí? Eu ouvi falar também que o homem não foi na Lua, eu ouvi falar que a Terra é plana, enfim, eu ouvi falar um monte de coisa, né? E daí, o que você quer dizer com isso? O que você está sugerindo quando você responde dizendo que ouviu falar? Então, o que fica muito claro aqui é que os isentões, né, e o Vem Pra Rua é um movimento ali ligado, como eles mesmos afirmaram ali, o Chequer, Partido Novo, PSDB, enfim, há uma ramificação dentro do Vem Pra Rua para ser essa voz de centro, essa voz que destoa do bolsonarismo. Meus amigos, quando você começa a brincar de perseguição política, vai sobrar para todo mundo. Eu lembro muito bem quando o Alan dos Santos, lá no seu depoimento, o depoimento era do Alan dos Santos, e o deputado Márcio Labra, ele questionou: olha, vocês vão começar a brincar com isso de fake news, vão começar a brincar de querer censurar rede social, começar a quebrar sigilo, isso vai ficar ruim para todo mundo, para a esquerda e para a direita. E agora a premissa serve também para os isentões, porque esse tipo de atitude aqui, né, tá jogando, começa a resvalar em grupos ligados aí à isentolândia, né, como Vem Pra Rua. Inclusive o próprio Santos Cruz já tinha no seu depoimento alegado que o Danilo Gentili era aí um dos chefes da milícia, né? Danilo Gentili hoje que virou símbolo aí desse grupo da isentolândia. Então, pessoal, o que houve foi muita putaria, né? Não existe outro termo para colocar melhor isso. Inclusive o Alexandre Frota tentando monopolizar ali as falas, usando o tempo de líder, né, falando em Carlos Jordi sentar no colo dele, em baixaria total, como é de praxe, né, como é de praxe da pessoa do Alexandre Frota, e ficou basicamente nisso. Ilações, 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 mas devemos sim ficar de olho nesse tipo de situação, porque a estrutura toda ela está montada para corroborar essa narrativa de organização criminosa
essa organização criminosa existindo, né? É você criando, você fortalecendo esse discurso que existe uma organização criminosa dentro do palácio, obviamente alguém precisa ser punido. E quem comanda o palácio, quem é o chefe da casinha lá, é o presidente Jair Bolsonaro. Então, muito cuidado, temos que rebater e ridicularizar, sim, esse tipo de atitude desprezível, como a da Joyce Hasselmann, que ficou mais uma vez caracterizada, sim, como uma traidora, uma pessoa que traiu o líder da nação, o líder que está recuperando o Brasil, simplesmente por ego, né, ou até mesmo outros interesses que só o tempo dirão, como interesses políticos que foram questionados, né, interesses de poder se desgarrar do presidente da República. Inclusive, um dos pontos em que ela alega, ela tenta caracterizar, só para fechar, ela tenta caracterizar que ela sofreu fake news, foi a foto dela com o Dória. Eu lembro muito bem dessa entrevista, quando ela fez aquele canal no YouTube, que era o JH Channel, eu acho que era isso. É o canal da Joyce Hasselmann, que vocês lembram muito bem, ela montou uma estrutura, e ela entrevistou o Dória, e tiraram a foto. Então ela quis dizer que essa foto foi espalhada, dizendo que ela teria traído o Bolsonaro, e a foto seria aí caracterizada como fake news e ela teria sido alvo da fake news. Meus amigos, a Joyce Hasselmann anda com o Dória para cima e para baixo. Inclusive na própria campanha, quem tirou foto com Bolsodória foi a Joyce. Quem carregou o Dória para o Rio de Janeiro para poder ter uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro e tomou porta na cara foi a Joyce. Quem levou o Dória para dentro do Palácio do Planalto para poder falar do Colégio Militar em São Paulo, que seria no Campo de Marte, foi a Joyce. Então a Joyce anda para cima e para baixo com o Dória. Então ela vai alegar que ela não tem essa aproximação com o Dória, taxar todo mundo como idiota, como imbecil. Então a Joyce, ela tem sim uma ligação com o Dória, né? Não tem por que ela esconder isso, já que ela é tão segura desse tipo de relação. Então nem isso cola na sua sustentação. Tá bom, pessoal? Então foi um depoimento fraco, morno, mas teve alguns momentos de alegria, né, quando o Frota chegou lá e disse alguns adjetivos ao qual a Joyce é chamada, e também pontos também em que a própria Joyce fica mostrando os memes dela na CPI. Foi um tanto de vergonha alheia que eu senti naquele momento. Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, por hoje é só. Tá? Vamos acompanhar o que está acontecendo no pacote anticrime do Moro. Mais tarde, a Camila Abdo provavelmente vai trazer alguma matéria aqui no canal para vocês. Forte abraço a todos, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem o vídeo. Não deixe de ser um apoiador do canal se você gosta aqui do conteúdo e quer ajudar o canal a crescer. E se você, além de querer ajudar o canal, também quiser ajudar o seu conhecimento, a sua cultura, também não deixe de verificar os cursos do Instituto Borborema fixado aqui embaixo nos comentários. Forte abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.